Magda, obrigada pela sua entrevista. A Magda Chambriard, ela é presidente da Petrobras, como todo mundo conhece, e abriu para a gente uma agenda muito lotada de compromissos para fazer uma entrevista exclusiva com a Brasil Energia. Eu vou logo no ponto principal, né? Margem equatorial. Qual o limite para vocês esperarem um licenciamento antes de deslocar os 3,1 bilhões de investimento previsto na área? Bom dia, Fernanda. É um prazer muito grande estar aqui com a Brasil Energia. Brasil Energia é nossa conhecida de longa data, né? Então é um privilégio para nós estar fazendo essa entrevista. Fernanda, margem equatorial. Quando a gente tem um país que já está produzindo cerca de 4 milhões de barris por dia equivalentes, né, com óleo mais gás, e olha para frente e enxerga um pré-sal ainda em desenvolvimento e um pico desse pré-sal aí em torno de 2030, 2032, a gente tem obrigatoriamente de pensar em reposição de reservas, né? Todos os nossos estudos indicam, mas não indicam de agora, não, indicam há uma década, né, que a margem equatorial precisa ser explorada em benefício do país. Nós estamos certos do potencial da área, né? É claro que esse potencial precisa ser confirmado com perfuração, mas é uma área imensa. É uma área que já está dando resultado na Guiana, está dando resultado no Suriname e nós estamos nela há 10 anos atrasados. Então, nós vamos insistir. A Petrobras é uma empresa de diálogo. Nós vamos mostrar para a sociedade brasileira todos os dias os benefícios dessa exploração e como a empresa está ciente da sua responsabilidade ambiental e social. Tá? Esse é um trabalho contínuo, ele vai persistir até que a gente chegue ao grande dia em que a gente obtenha finalmente essa licença. Espero que não demore muito, porque se demorar muito, ocorrerá em detrimento do país. Entendo. Agora, essas queimadas, todo o problema que está havendo climático no sul do país, como que eu vou dizer? O desmatamento indevido, inclusive na Amazônia. Você acha que, de alguma forma, aumenta a pressão da sociedade sobre a indústria de óleo e gás e pode interferir ainda mais nessa produção da margem equatorial? Fernanda, eu sou de um tempo onde o governo federal ligava para a Petrobras e dizia: ocupe a Amazônia a qualquer custo. Né? Então, essa Amazônia é local de contrabando de madeira, essa Amazônia é local de desmatamento ilegal, essa Amazônia é local de exploração sexual de criança e adolescente, essa Amazônia é local de luta armada. E nessa época toda, né, quando o governo brasileiro chamava a Petrobras para desenvolver, por exemplo, o Polo Urucu, o que ele queria era atividade formal, legal, ocupando espaço no território brasileiro. Eu sou dessa época, sabe, Fernanda? Eu vejo o benefício da atividade humana controlada dentro da legalidade, respeitando as regras, as pessoas e o meio ambiente. Uma atuação da Petrobras na Amazônia, seja no offshore do Amapá, seja em qualquer outro lugar do Brasil, não pode fugir dessas normas, dessas premissas que são valores para a Petrobras, são valores para o Brasil. Entendo. Então, esses movimentos todos de valorização dos ambientalistas, você acha que não chega a ser ou atrapalhar de fato a indústria de óleo e gás? Eu acho que os ambientalistas fazem seu papel. É importante que eles exijam o respeito ao meio ambiente.
É importante que eles lembrem todos os dias que o Brasil se preocupa com isso, mas é preciso também entender que a diferença entre remédio e veneno é só a dose, né? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente faz de bom e que se a gente errar o tom e ultrapassar esse tom, toda boa intenção e tudo que a gente faz de bom se vira contra nós e ele passa a ser ruim, né? Então é assim que eu penso, né? Creio que o que a gente tem para fazer por aquela área é uma descentralização da atividade exploratória importante em benefício do Norte e do Nordeste. Essa foi a premissa da 11ª rodada, quando o Brasil licitou essas áreas. Não é razoável que todo investimento do petróleo, que é da ordem de 100 bilhões de dólares num quinquênio, seja todo concentrado na região mais rica do Brasil, que é o Sudeste brasileiro. Então a gente olha para isso também. O Brasil olhou para isso quando botou essas áreas em licitação. O Brasil se preocupou com a descentralização do investimento exploratório e com a descentralização do seu desenvolvimento, né? É nisso que a gente aposta, e o potencial da margem equatorial está lá para lembrar a gente a todo tempo que o Norte e o Nordeste podem sim vir a ser beneficiados decisivamente com o investimento dessa indústria que hoje gera o principal produto de exportação brasileira, que é o petróleo. Sim. Mudando um pouco de tema, né? A questão dos fornecedores. Você falou um pouco agora durante a sua palestra que não vai tolerar atrasos entre os fornecedores. Que tipo de atrasos são esses? Já estão acontecendo atrasos, e quando você fala que não vai tolerar, seria de que forma? O que pode ser feito? Pois é, Fernanda, a gente começa a monitorar gargalos de fornecimento de fornecedores internacionais. Por exemplo, chegou à minha mesa possíveis atrasos em plataformas contratadas no exterior em função de elementos distintos. Por exemplo, tufão. Por exemplo, guerra no Oriente Médio. Né? Por exemplo, limite de fornecedores internacionais. E a gente diz o seguinte: não temos tufão, não temos guerra e temos fábricas ociosas de alguns fornecedores que estão no gargalo no exterior. Então, isso aí para nós não faz sentido, sabe, Fernanda? Nós precisamos olhar isso com muito carinho e estamos preocupados se esses fornecedores que nós estamos contratando para as plataformas, para fornecer as plataformas, e seus subfornecedores, né? E os fornecedores dos fornecedores, se eles estão aptos a entregar, mas não apenas aptos a entregar a encomenda que nós endereçamos, mas aptos a entregar a encomenda de forma eficiente no prazo combinado. Tá? Mas já tem algum problema de fato hoje acontecendo, por exemplo, na construção de FPSOs? Já começa a aparecer sim, tá certo? Já começam a aparecer em algumas das plataformas e nós estamos trabalhando para mitigar esses atrasos. Por outro lado, nem tudo é notícia ruim, nós estamos antecipando o FPSO Maria Quitéria para esse ano. Era uma obra prevista para o ano que vem, vamos estar colocando esse ano, de forma que isso mostra como a Petrobras está dedicada a mitigar atraso e a antecipar obras definir cada vez mais esforços fortes na direção de trazer mais retorno para a sociedade. Outra coisa que você falou, se eu não me engano agora na sua palestra, na ROG, foi sobre a possibilidade de aumentar a capacidade de algumas refinarias, além daquelas que já foram anunciadas por conta dos combustíveis renováveis. O que a gente pode esperar além do que foi anunciado? Você fala já daquelas que já estão no projeto. O que a gente pode esperar é a conclusão do Trem 1 da RNEST,
é o Trem 2 da RNEST, é a viabilização do Complexo de Energias Boaventura e obras em todas as demais refinarias, sejam elas de manutenções programadas com pequenos ajustes de performance que levam ao aumento de capacidade, seja ela com, vamos dizer assim, com a construção de unidades adicionais em prol de combustível menos poluente, com menor teor de enxofre e com maior teor de renováveis. Eu tenho dito que eu me tornei não uma garota propaganda, porque eu não tenho mais idade para isso, mas uma senhora propaganda do diesel renovável da Petrobras, um diesel cada vez mais verde, né? E esse diesel coprocessado, ele é um diesel que começou numa pesquisa em 2006, se tornou uma realidade. Hoje em dia nós temos 5 refinarias preparadas para fazer diesel com 5% de óleo vegetal. É um diesel tão perfeito e mais verde, por óbvio, né? Que a gente só consegue ver a participação do óleo vegetal nesse diesel com carbono 14. Né? Então, a gente vai ter que vender esse diesel marcando o diesel, porque senão ninguém vai acreditar que ele é diferente do outro. Mas ele é uma patente Petrobras, é um esforço Petrobras pela descarbonização e um esforço que vai aumentar. Né? Ele vai ser 5, depois ele vai ser 10, mais adiante nós vamos caminhar para 20 e aí já precisa de um investimento a mais nas refinarias. Né? Mas nós estamos também fazendo diesel renovável, nós estamos fazendo SAF, nós estamos fazendo bunker, tudo isso mais verde, né? Que é o esforço da Petrobras na direção da descarbonização das nossas atividades, dos nossos produtos, e o esforço na direção do Net Zero em 2050, que muito provavelmente vai acontecer antes. Eu não quero prometer a data, mas no andar dessa carruagem eu acho muito difícil que ele só aconteça em 2050. E uma última pergunta você falou sobre SAF, diesel renovável e o bunker, né? A gente pode pensar em alguma fonte de energia que seria completamente nova em relação a esses, como o melaço, resíduo industrial. Existem outros projetos à frente? Claro que sim, Fernanda. Você veja que a Petrobras já esteve no etanol, a Petrobras está no biodiesel, né? E a gente saiu do etanol onde não deveríamos ter saído, né? Só que esse etanol hoje para nós, ele é um etanol que começa a aparecer com outros contornos, né? É um etanol que se vale da economia circular, né? Da sustentabilidade. Então é um etanol que nós estamos olhando como um etanol que é possível fabricar a partir do melaço e do vinhoto de cana. É um etanol que é possível ser um etanol de segunda geração. Então a gente está falando de etanol de primeira e de segunda geração, fruto de economia circular, né? Sustentabilidade do planeta na veia, Fernanda, né? O biodiesel, você sabe que o biodiesel brasileiro tem grande contribuição do resíduo animal, né? E nós vamos fazer também SAF, dentre outras coisas, com resíduo animal também. Então é por isso que nós estamos dizendo assim, olha, a Petrobras está indo na direção da sustentabilidade e de ser uma empresa, sim, de energia, aliás, como isso já foi definido há muito tempo, mas uma energia cada vez mais limpa e cada vez mais verde. Muito obrigada.